A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Josi de Rio Grande. Boa noite, comecinho de noite aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já orou hoje, já agradeceu a Deus pelos milagres na tua vida, pelo dia de vitória, aleluia. Que já quero agradecer todos vocês que têm ido aí no meu canal vermelho do YouTube, que é @Josi com Y Nascimento 5828. Vai lá no meu canal, se inscreva, deixa um comentário, um pedido de oração e compartilhe esta obra missionária que vem crescer em tempo, fora de tempo, em tempo de guerra, tempo de paz, como nós estamos vendo, tempo de guerra. Tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando. Aleluia. Olha os sinais nos céus e na terra. Meus irmãos seguidores, está bem próximo da vinda de Jesus, buscar o povo, a igreja dele, e ainda aqueles que estão fora, ainda há tempo de se voltar para a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, aleluia. Nós temos aqui 10 segundinhos aqui para trazer a palavra. E o que a missionária não puder te explicar, você vai ali no Google, na palavra, aleluia. Tire a explicação que Deus fala tremendamente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aleluia. Esse é o dicionário do cristão. Esta é a boca de Cristo falando com o teu povo na terra, e a igreja dele está perto, meus irmãos seguidores. Se você, aleluia, se afastou da casa de Deus, volte com o tempo, aleluia, porque Jesus, aleluia, está às portas, aleluia, para voltar e levar o povo dele, a igreja dele, aleluia. Vamos meditarmos aqui, aleluia, em Mateus, capítulo 7, aleluia, e o versículo 24, aleluia. Pega a tua palavra, pega a tua Bíblia, aleluia, vamos meditarmos aqui na palavra de Deus, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá bom, meus irmãos seguidores? Que diz assim, no 24, todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, comprá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que concluiu Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como escribas. Que palavra maravilhosa, aleluia, nesta tarde, meus irmãos. Aleluia. Jesus é maravilhoso, irmãos, que palavra tremenda. Aqui fala todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, aleluia. Que fala, aleluia, que não cumpre, é um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram a queda, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia, como aconteceu ali no Paraná, meus irmãos. Ali, quando teve aquele ciclone, as casas dos cristãos, aleluia, muitos não foram destruídas, porque Deus estava naquele lugar, meus irmãos. Eu vi testemunho de pessoas que, quando passava o ciclone, eles levantavam a palavra de Deus
E não aconteceu nada na casa dos cristãos. E fala aqui, ó, meus irmãos, e todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras e pratica, é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva corrente, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aleluia. Nós temos que edificar nossa casa sobre a rocha, meus irmãos. Jesus está voltando todo dia. Jesus tem falado, tem dado uma palavra para os seus filhos aqui nessa tarde, que são 10 segundinhos aqui na plataforma. Aleluia. Olha só o que está acontecendo sobre a terra, sobre os céus, a temperatura. Ah, mas isso aí acontece porque o aquecimento global. Não, meus irmãos. Isso são sinais de Deus para as nossas vidas. Isso é um sinal que Ele está voltando. E esse é um sinal que Deus está nos dando. Fala assim, te conserte. Te conserte. Volta para minha casa. Está chegando o tempo, está chegando a hora. Meus irmãos, não é tempo de nós estarmos em 2 pensamentos dormindo. Aleluia. Como aquelas 5 virgens. Aleluia. Que estava louca nessa, não estava se preocupada, estavam curtindo, estavam dançando, não estava se preocupando. Ah, Jesus vai atrasar de vir, e veio o noivo, chegou, e elas ficaram fora. Aleluia. Aqui está falando sobre a casa, a casa que Jesus está falando, somos o nosso coração, a nossa vida. Essa casa somos nós, que quando vier a luta, quando vier a tempestade, quando vier um levante, meus irmãos, nós temos que estar edificados em Jesus. Pode bater o vento, pode bater a tempestade, pode acontecer morte, pode acontecer levante, mas você vai estar de pé. Aleluia. Pode passar o que tiver, pode ter perseguição, levante, calúnia, mentira contra a tua vida, para te derrubar, você vai estar de pé como esse homem que ele fala que é um homem prudente. E o que ouve a minha palavra e não pratica, aleluia, são aqueles que quando vem um vento, quando vem uma luta, uma dificuldade, ele se desvia da casa de Deus, ele já começa a falar do pastor, ele começa a falar todo mundo, pondo defeito nas pessoas, que a culpa é deles, meus irmãos. Porque se você não edificar a tua casa em jejum, em oração, em consagração, em separação, aleluia, em fazer a obra de Deus, o amor ao próximo, aleluia, estar na presença de Deus, buscando, orando, todo o tempo. Eu não falo de você estar dentro da igreja, mas a sua casa, o seu quarto, a palavra de Deus fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus, dobre seu joelho, ore e se fortaleça na palavra de Deus em oração. Nós temos que orar mais e falar menos, deixar as palavras palavra de mentira, palavra de fofoca, de disse-me disse, se preocupar mais com a sua salvação. A irmã falou, a ciclana falou, não, irmãos, não dê ouvido a essas coisas, aleluia. Dê ouvido à palavra do Senhor, que Ele está voltando e vem buscar um povo lavado, remido no sangue de Cordeiro. Se separe para Deus, fale menos, esteja na tua casa, feche a porta do teu quarto, ore a Deus, busque a Ele, pede sinais, porque Deus fala, Deus revela para o seu escolhido, profundo oculto, escondido, que está para acontecer, e está para acontecer coisas piores que essa que aconteceu no Paraná. Mas missionária, aleluia, já aconteceu em outros lugares, mas agora vai ser em mais seguido. Por quê? Porque Deus está alertando o povo de desperta, 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 aleluia. E é tempo de nós se despertarmos na palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que fala, um homem prudente edificou a casa sobre essa rocha, desceu chuva, correram rios, assopraram o vento, e aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Se você está edificado na rocha, ninguém te derruba. Só Deus que pode derrubar. E agindo Deus na nossa vida, quem impedirá? Quem vai derrubar? Um homem e uma mulher de Deus que está na presença de Deus. Amém? Medite nesta palavra. Beijo da missionária. Medite na palavra de Deus, meus irmãos. Não deixe a sua casa cair